Bom, são 10h35. Nós teremos hoje, na nossa reunião clínica, o professor doutor Gustavo Turek. Ele é um cientista especializado em suicídio, em epigenética e depressão. Ele é um professor que no inglês chama-se tenure, né, no departamento de psiquiatria na McGill University, e ele é o diretor científico do Douglas Instituto e o diretor do grupo da McGill para estudos multidisciplinares de suicídio. E eu posso dizer para vocês que realmente o professor Gustavo Turek é uma das pessoas mais reconhecidas internacionalmente na área de suicídio, e é um grande prazer tê-lo aqui na nossa reunião clínica. E agradecer de antemão ao Dr. Gustavo por ter aceito esse convite, porque nós sabemos que a agenda dele é uma agenda muito lotada, muito complicada, então é um privilégio tê-lo aqui no departamento para realizar a reunião clínica. Gustavo, super obrigado. Você pode ter a palavra, por favor. Obrigado, Jair. Realmente, na verdade, é um grande prazer meu poder estar com vocês. É como voltar para casa, não é? Mesmo que seja à distância. Então, vamos conversar um pouquinho sobre o trabalho que a gente tem feito no meu laboratório para tratar de entender suicídio, né? Então, o risco suicidário, a maneira como a gente entende o risco do suicídio é que, de um lado, temos fatores que contribuem à predisposição para o suicídio de uma maneira distal, e, do outro lado, temos fatores que atuam precipitando a crise suicidária, né, que são fatores mais proximais. Esses são fatores individuais, né? Claro que há também fatores de risco sociais, ambientais, outros que aqueles individuais. Mas aqueles que conferem risco individual, eles atuam, como disse, de uma maneira, alguns distais, outros mais proximais. Todos são importantes, mas o que eu gostaria de discutir com vocês, e que em parte faz o foco do meu laboratório, que é de tratar de entender fatores que atuam ao nível distal, aumentando predisposição. E entre esses diversos fatores que atuam ao nível distal, a gente tem se interessado principalmente por esse fator aqui, que é a adversidade no começo da vida, né? Então, a adversidade no começo da vida, ela não é presente na maioria dos casos que morrem por suicídio, né? Na verdade, é uma minoria das pessoas que morrem por suicídio que tem uma história de adversidade significativa no começo da vida. Mas é uma minoria importante, né, em torno de 30% a 40%, dependendo dos estudos, né? Então, o que eu gostaria de discutir com vocês durante a palestra é tratar de entender como é que esse fator aqui, ao nível de risco individual, pode explicar um aumento de risco de suicídio à vida, né? Então, de outra maneira, né, a questão principal é como é que o tratamento, a adversidade no começo da vida, o maltratamento, né, a adversidade no começo da vida, como, por exemplo, o abuso sexual, abuso físico e negligência parental, podem influenciar o risco suicidário.
Então, para entender essa questão, para poder estudar essa questão, a gente começou fazendo estudos epidemiológicos, né, em colaboração com um colega aqui em Montreal, da Universidade de Montreal, Richard Tremblay, que ele que fez vários estudos em amostras representativas da população de Quebec aqui. Então, essas coortes são, por exemplo, há várias, e uma delas é uma coorte de 3.000 crianças que têm sido seguidas já há mais que 30 anos, e que foram recrutadas para a coorte quando tinham 6 anos. Na verdade, eram crianças de jardim de infância e que foram avaliadas ano a ano pelos professores e pelas mães, nos quais a gente tinha informações a respeito do desenvolvimento psicológico. Depois, na adolescência, foram avaliadas de novo, na vida adulta, etc., etc. Então, essa coorte nos permitiu estudar a relação entre fatores que foram observados no começo da vida e o desenvolvimento psicopatológico desses indivíduos. Então, Helena Brezo, que era uma estudante de PhD no meu laboratório, já há vários anos atrás, se interessou nessa questão e fez vários estudos para poder caracterizar um pouquinho melhor nessa coorte, também outras coortes que a gente teve acesso, olhar a relação entre a história de abuso no começo da vida e de maltratança, né, de maneira geral, e o risco suicidário. Então, o que Helena viu foi que as crianças que tinham uma história de abuso ou negligência, né, no começo da vida, comparativamente àquelas que não tinham, quando cresciam, né, na idade de 21 anos, então elas tinham um risco maior de manifestar ou ter ideias suicidas ou de tentativas de suicídio. Vocês veem aqui em verde, né? Seja com a história de abuso físico, sexual ou a combinação de ambos. Então, na verdade, é uma relação bem conhecida na literatura, né? Não só nessas coortes, há vários outros estudos que demonstram uma relação forte entre uma história de abuso no começo da vida e um risco aumentado de ter ou tentativas suicídias ou pensar em suicídios, né? Então, a Helena, depois, fazendo uma das vantagens que a gente tem, né, em estudar essas coortes é de que temos acesso ao desenvolvimento dessas crianças, né? Não só podemos estudar a relação entre 2 pontos, mas sim estudar a trajetória de desenvolvimento. E 2 trajetórias em particular eram interessantes, uma de ansiedade e a outra de comportamento disruptivos, né? Comportamento disruptivos é basicamente uma trajetória composta de comportamentos de desregulação, né, comportamental, do tipo impulsividade, comportamento posicional. E então, o que Helena viu foi que as crianças que tinham história de adversidade no começo da vida tinham uma tendência maior, né, uma probabilidade maior de pertencerem a essas trajetórias tanto de ansiedade como de comportamento disruptivos
né, as trajetórias altas, né, desses dois comportamentos, ou seja, com níveis mais elevados esses comportamentos, né? Então, depois também que a gente viu foi que a relação entre a história de adversidade no começo da vida e o risco de comportamentos suicidas nessas coortes, né, era, na verdade, explicada, né, mediada pela comportamentos autodisruptivos, né, entre adversidade e comportamento suicida, e para a ansiedade havia uma mediação total, ou seja, que altas trajetórias da ansiedade explicavam totalmente a relação entre a adversidade no começo da vida e o risco de comportamento suicidário na presença de transtornos de externalização, né? Ou seja, que quando os membros dessas coortes tinham transtornos de externalização durante a infância. E quando não tinham, essa relação permanecia significativa, mas não explicava totalmente. Então, essa relação também pode ser vista de uma maneira inversa, né? Então, o Alex Dumet, que era também, já há vários anos atrás, um aluno no laboratório, hoje em dia é professor na Universidade de Montreal, ele se interessou pela relação entre algum desses comportamentos e comportamento suicida, né? Dessas trajetórias, né? E principalmente em agressividade e impulsividade. Então, o que o Alex fez? Ele fez um estudo entre pessoas que morreram por suicídio no meio de um episódio depressivo, né? E pacientes que tinham episódios depressivos e que não tinham comportamento suicidário, não tinham histórias de comportamento suicidário. Então, o que a Alex viu foi de que pessoas, uma vez controlado pela psicopatologia, né, o que a gente via a diferença é realmente que as pessoas que morriam por suicídio, né, tinham taxas mais elevadas de comportamentos agressivos e de impulsividade, né, comparado com os indivíduos deprimidos controles. Isso é semelhante, né, o que a gente viu também em estudos familiares, né, sobre o trabalho de Alex McGeer. Alex, que agora é faculty na Universidade de Calgary, o Alex, ele estudou famílias, né, que segregavam risco suicidário, agregavam suicídios, né, então coletá-las através de probandos com transtorno depressivo e comparado com, ou seja, pessoas com histórias que morreram, né, por suicídio e no meio de um episódio depressivo, estudando as famílias dessas pessoas, comparando com os mesmos deprimidos sem história de comportamento de suicídio, estudando as famílias deles e indivíduos controles, né? Ou seja, um estudo familiar controlando pela psicopatologia. Então, o que o Alex viu é que a agregação familiar de comportamento suicídio, na verdade, ela é explicada pela transmissão de traços de impulsividade e agressividade, como, por exemplo, traços do cluster B, né? Então, para a gente, né, o que isso fez, né, é criar essas hipóteses, né, de que a relação entre uma experiência negativa no começo da vida, né, a adversidade no começo da vida e o risco suicidário, ele é explicado
pelo desenvolvimento diferencial de comportamentos agressivos impulsivos e de ansiedade nesses indivíduos, ou seja, que indivíduos que foram expostos a abuso ou negligência no começo da vida, eles têm uma tendência a terem trajetórias psicológicas diferentes e a desenvolverem problemas em relação ao controle da impulsividade, agressividade e da ansiedade, né? Então, essa é uma hipótese central que, na verdade, foi produzida por esses trabalhos e que depois informaram, né, uma série de estudos que a gente fez ao nível de tratar de entender por quê, né, o que acontece e como é que a gente pode entender essas relações, né, ao nível molecular, né? E é isso que eu quero discutir com vocês no resto da palestra, né? E essa é a questão central da palestra, né? Então, ou seja, como é que a adversidade durante a infância pode levar a esse desenvolvimento diferencial de traços da personalidade? Ou seja, o que acontece em consequência a essa história de trauma, né, ou de estresse, ou de como a gente quiser chamar, né, o que acontece, né, como é que o cérebro reacciona, o que acontece, né, para poder explicar esse transtorno diferencial, esse trajetória diferencial e esse risco aumentado de comportamento de suicídio. Então, no resto da palestra, a gente vai discutir mais a parte molecular, né, que o meu laboratório tem se interessado a tratar de entender como é que esses eventos, né, podem influenciar o desenvolvimento cerebral. Então, a questão central é que, para poder entender isso, é de que o nosso cérebro, né, é um órgão plástico. Então, como com certeza não preciso explicar para vocês, né, mas a função central do cérebro é, basicamente, se adaptar, né, e aprender e poder melhor posicionar o organismo para poder responder às necessidades ambientais e melhor adaptar o organismo à vida num ambiente particular. Então, a capacidade do cérebro de se adaptar, ela não é igual através da vida, né? Ela é diferencial, né? Mesmo se ela permanece durante a vida, ela não é idêntica, né? A capacidade plástica do cérebro, ela é particularmente optimal no começo da vida, né? Então, a gente chama isso períodos críticos, né, de adaptação cerebral, né, e há, por exemplo, né, várias situações intuitivas nas quais a gente entende bem que o cérebro é regulado, né, e se adapta facilmente para diversas funções. Então, por exemplo, a capacidade de visão, né, auditiva, ela é regulada no começo da vida, se a gente tampar os olhos e não deixar o cérebro se adaptar, a capacidade visual ela desaparece, né? Em parte, esses períodos críticos, né, eles são regulados ao nível molecular por uma série de processos, né? Desde processos que a gente chama peri-neural nets,
né, até vários processos epigenéticos, né, e em boa parte esses processos epigenéticos regulam essa capacidade plástica do cérebro de se adaptar. Eles podem ser agrupados em 3 grupos diferentes, né? Então, temos aqueles relacionados com as modificações de histonas, aqueles com as interferências de RNA, ou RNA não codante, né? E aqueles de metilação de ADN. Então, eles, em boa parte, né, são responsáveis, a nível molecular, da regulação dessa plasticidade cerebral e da capacidade do cérebro de se adaptar ao meio ambiente. Né? Então, por que eu estou falando disso? É porque a gente, como eu falei para vocês, tem essa hipótese de que a relação entre a adversidade no começo da vida e o risco suicida, né, ele é mediado por alterações de comportamento. Então, o que a gente acha é que essas experiências no começo da vida, elas têm um papel de regulação de funções cerebrais através de processos moleculares, né, que ocorrem, né, nesse período, porque é um período crítico, né, de formação e de plasticidade cerebral, não só de funções como, por exemplo, visão e tal, mas também de funções sociais, né? Isso é que a gente aprendeu nos últimos 20 anos ou so, é de que a plasticidade cerebral, né, através de mecanismos como mecanismos epigenéticos, ela é também ocorre nas funções sociais, né? E o cérebro, ele é um órgão muito particular, né? Porque, diferentemente de outros órgãos, ele tem especificidades de como ele é regulado. Então, por exemplo, falei que tem 3 grupos epigenéticos, né, principais. Um dos mais conhecidos é a metilação de DNA, né? E metilação de DNA, ela pode ocorrer a vários níveis, né? Então, o mais conhecido é a metilação do tipo CG, mas temos a metilação dita não CG, aqui a mais importante é do tipo CAC, né? E a metilação do tipo não CG, e principalmente CAC, ela é particularmente frequente ao nível neuronal, né? E comparativamente, por exemplo, com os outros tecidos, ela quase não ocorre, né? Enquanto que nos neurônios ela é bem frequente, né? E não só ela é bem frequente, como ela é adquirida pós-nascimento, principalmente em períodos de alta sinaptogênese neuronal, né? Então, por exemplo, o trabalho do Joe Ecker, né, é bem importante na caracterização da regulação das funções neuronais de acordo com a adquisição da metilação do tipo CAC. E, então, não só os neurônios e o cérebro, ele é regulado diferencialmente por esse tipo de metilação no começo da vida, mas também tem outros tipos de processos epigenéticos que são específicos, né, ao cérebro comparativamente aos outros órgãos, né? Então, a gente tem se interessado em estudar, né, como é que o cérebro ele é regulado de maneira diferencial em relação à história de adversidade no começo da vida e como é que esses processos moleculares poderiam explicar essas hipóteses que eu falei para vocês antes, né? Que a gente acha de que essa adversidade vai levar a esse desenvolvimento diferencial ao nível de personalidade. Então, para estudar isso, a gente tem acesso ao tecido cerebral, né, através de um banco de cérebros que
a gente tem onde eu trabalho, né, com tecidos cerebrais coletados de pessoas que morreram por suicídio e que a gente tem histórias do período de desenvolvimento dessas pessoas, né? Também temos pessoas que morreram por outras causas, então, na verdade, o banco de cérebros é um banco grande, hoje em dia a gente tem quase 4.000 cérebros no banco e a parte que a gente tem de cérebros de suicídios é uma parte pequena do cérebro, né? Mas ou relativamente pequena. E então, como a gente tem histórias dessas pessoas, a gente coleta os cérebros, depois a gente passa bastante tempo com as famílias, fazendo entrevistas e tratando de caracterizar a história das pessoas, e temos também acesso aos prontuários das pessoas medicais, aos prontuários de farmácia dos órgãos de proteção infantil desses indivíduos, né? Então, e temos, portanto, todos, entanto, né, e assim temos a história de desenvolvimento e do começo da vida de abuso. Então, nos estudos que eu vou discutir com vocês, a gente, então, comparou pessoas que morreram por suicídio com histórias de adversidade no começo da vida, pessoas que morreram por suicídio sem histórias de adversidade e controles, né? Então, o primeiro estudo que a gente já fez, há vários anos atrás, um estudo feito pelo Patrick McGowan, que agora é faculty na Universidade de Toronto. Patrick, ele focalizou no gene que codifica pelo receptor glucorticoide e fez a seguinte pergunta, né? Se tinha ou não alterações de metilação em indivíduos com história de abuso que morreram por suicídio, comparando com indivíduos que morreram por suicídio sem história de abuso e controles. Então, o que o Patrick viu foi que tinha alterações, diferenças de metilação. Vocês veem aqui, aqueles com história de abuso tinham mais metilação, e que essa metilação era principalmente numa região desse gene, no qual se conecta um fator de transcrição conhecido como NGFIA. E esse fator de transcrição é essencial na ativação desse gene, né? Que é um gene crítico, né, na regulação do eixo HPA. Esse estudo foi um estudo que realmente foi importante, porque foi a primeira evidência de que uma experiência traumática, né, uma experiência de estresse no começo da vida, levava a alterações, vamos dizer, moleculares, né, físicas no cérebro, né? Então, o estudo que, quando saiu, teve bastante repercussão e que levou a gente a criar, né, essa hipótese no qual a maneira como a gente entende esses resultados foram dessa maneira, né? Vamos dizer, como está ilustrado nesse gráfico aqui. Então, à direita de vocês, teríamos uma situação de adversidade no começo da vida, e à esquerda, a situação de desenvolvimento normal. Então, para revisar, né, o eixo HPA, como vocês lembram, é um eixo crítico na regulação
do estresse, né? Quando a gente está numa situação de estresse, a nossa suprarrenal vai liberar cortisol, que vai ter uma ação através do organismo, e depois tem um feedback negativo no cérebro, né? Principalmente no hipotálamo, mas também em outras regiões, inclusive no hipocampo, né? Onde tem uma quantidade importante de receptores glucocorticoides. Esses receptores glucocorticoides são essenciais na ativação desse feedback negativo, né, que vai suprimir a liberação de cortisol da adrenal e, portanto, a resposta ao estresse é controlada. O que a gente acha é que nesses indivíduos que têm a exposição à adversidade no começo da vida, eles têm uma inibição menos eficiente desse feedback negativo, né? Por quê? Porque tem mais metilação do receptor glucocorticoide, a ter mais metilação tem menos quantidade desses receptores, ao ter menos quantidades, o cortisol é menos capaz de iniciar, né? Quer dizer, de se bind nos receptores, então ter esse feedback negativo. Então, o resultado final é uma hiperatividade desse eixo, né? HPA. Claro que é uma simplificação, mas vamos dizer, como a gente entende essa hipótese, né? Então, por que aconteceria isso? Então, que a gente acha que isso é um mecanismo de adaptação que ocorre no sentido, né, como eu disse, o cérebro plástico, ele se adapta à situação ambiental, né? Então, por que aconteceria esse tipo de adaptação numa situação no qual o indivíduo ele é exposto à adversidade, né? Então, como vocês imaginam, a adversidade, o que é, né? É basicamente uma história de abuso físico, sexual, negligência parental, que é perpetuada pelos provedores, né? Pelos caregivers, né? Das crianças, ou seja, as figuras parentais, né? As figuras parentais. Então, normalmente, a situação de abuso ela não é constante, né? Ela ocorre em situações, sobretudo em situações de intoxicação, né? Em situações imprevisíveis, vamos dizer assim, né? E, na verdade, essa característica imprevisível, ela é chave, né, para esse tipo de situação, né? E, inclusive, tem um editorial muito interessante escrito pela Tali Baram, da UCI, que publicado no Science algumas semanas atrás, principalmente sobre esse aspecto imprevisível, né, e na regulação de funções cerebrais e como que ele é essencial a entender as consequências da adversidade no começo da vida, né? Então, a gente acha que essa situação de exposição ao abuso, né, à negligência, de maneira imprevisível, ela é essencial nessa regulação, porque a mensagem que o cérebro recebe é de que a pessoa que sabe, o abuso, ele vem de maneira imprevisível, né? O ambiente, ele é hostil, mas não é hostil o tempo todo, porque a mesma figura parental que é abusiva, em outros momentos não é, né? Então, a mensagem que o cérebro recebe que o ambiente, ele é um ambiente imprevisível, hostil em certos momentos, e, portanto, esse tipo de adaptações são
adaptações que aumentam a situação de alerta, né? E, então, né, porque está numa situação de alerta constante, né, do ponto de vista clínico, se traduz por estar em situações, né, em estar constantemente alerta, são traços de ansiedade, né? Então, uma maneira que a gente tem de entender que mecanismos moleculares como esse podem explicar, em parte, né, esse desenvolvimento diferencial de traços de ansiedade. Agora, né, obviamente isso é uma simplificação e é um exemplo possível de mecanismos moleculares que pode acontecer. Com certeza há uma série de outros, mesmo a gente identificou outros possíveis, mas para a questão da palestra, né, para que a gente possa simplificar, eu acho que é um exemplo claro de poder entender como é que a adversidade no começo da vida pode levar a um desenvolvimento diferencial de regulações de processos cerebrais, como a regulação da ansiedade. O outro exemplo, um exemplo do trabalho do Benoît Labonté, Benoît, que hoje em dia é faculty na Universidade de Laval. Benoît, ele fez a questão sobre se havia ou não alterações de metilação em indivíduos que morreram por suicídio também com histórias de abuso, e ele, encontrou vários resultados. Um dos resultados interessantes é esse resultado aqui, uma diminuição de metilação numa região do cromossomo X, entre os genes que codificam para monoaminoxidase A e B, fazendo estudos subsequentes, o Benoît viu que, primeiro, essa diferença de metilação, essa diminuição de metilação, ela era mais importante nos neurônios e não nos não neurônios, né? E fazendo, na época, uma separação através de fax, ele viu esse padrão de metilação, de diminuição nessa região genômica aqui, né? Então, quando, na verdade, para a gente, isso indicava de que havia algum tipo de regulação genômica, né? Porque a diminuição de metilação, ela é indicativa de uma região promotora nessa área, né? E na época, quando o Benoît encontrou esse resultado, já faz muitos anos atrás, a gente conhecia muito pouco do que acontecia em regiões intergênicas, né? A gente conhecia muito mais do que acontecia nas regiões genômicas. Hoje em dia, a gente conhece muito mais a respeito do papel regulador das regiões intergênicas. Na época, a gente conhecia muito pouco. O Benoît fez esse estudo e quando a gente viu isso, a gente, alguma coisa estava sendo regulada, mas a gente não sabia muito, né, o que era. O Benoît passou vários anos estudando essa região, na qual né, a gente não sabia nada e identificou esse transcript, né, que ele batizou de Malin, porque ele é um transcript, né, ou seja, um RNA não codante longo, né, grande, que regula a monoaminoxidase, não? Então, é um long intergenic non-coding RNA que regula a monoaminoxidase A. E, na verdade, a região onde ele encontrou como sendo de diminuição de metilação
é a região que é a região promotora desse long intergenic non-coding RNA, que é um transcript de expressão baixa, principalmente de expressão nuclear, como a grande parte desses non-coding RNAs, né? Bom, a gente fez vários estudos técnicos para mostrar que regulam a monoaminoxidase A, eu não vou discutir eles com vocês, inclusive em colaboração com o Eric Nestler, em Mount Sinai, em Nova York, a gente fez estudos em camundongos, né, nos quais a gente utilizou vetores virais para testar o impacto comportamental desse transcript, né, desse RNA não codante, e comparamos o impacto desse RNA não codante com vetores virais sem nada, né, e com vetores virais incluindo um transcript scramble, não? Ou seja, um que não tinha a sequência que a gente estava testando. Então, o que a gente viu foi que, bom, primeiro a gente viu que a gente injetou esse vírus, viu que o vírus estava, de fato, na mesma região aonde a gente tinha visto os resultados no humanos, que é no hipocampus, né? E a gente viu também de que ele tinha uma ação na expressão da monoaminoxidase A, ou seja, diminuir os níveis de monoaminoxidase A. O que eu vou mostrar para vocês é um vídeo que ilustra as alterações comportamentais desses experimentos, né? Então, aqui vocês têm os camundongos em branco, são os camundongos que foram injetados por esse vírus longo, e esses camundongos pretinhos, que são os camundongos que foram introduzidos, né? Então, nesse é um teste de interação social simples, no qual a gente introduz esse camundongo outro e observa a interação social. Esses camundongos brancos são retired breeders, né? Então eles são naturalmente mais agressivos, e aqui tem dois no qual foram injetados com esse vírus contendo o malin, né? Esse transcript que interfere na expressão do monoaminoxidase A, e outros com os vírus vazios, né? E a gente mediu, quantificou a interação desses. Então, deixa eu só aqui... Você tinha que ter advertido que a gente ia ver cenas de violência. Então, vocês veem aqui, esses dois aqui eram os que foram introduzidos com esses vírus contendo o malin, esses dois com vírus empties, né, vazios. Então, isso é um exemplo, né, no qual a gente pode entender
um mecanismo molecular que explica essa relação entre a diversidade no começo da vida e risco suicidário. De novo, é uma possibilidade, né, uma simplificação, não é o único, provavelmente, mecanismo molecular, mas é um mecanismo molecular que a gente acha que pode contribuir a explicar essa relação, né? Bom, no resto da palestra, deixa eu falar para vocês um pouquinho rapidamente do trabalho que a gente tem feito em outras, tratando de entender outros processos, outros mecanismos, né? Em parte, esses trabalhos focalizados no anterior cingulate cortex, né, que é uma região cortical importante também no processamento de experiências no começo da vida, né, como bem caracterizado pelo Teicher em Harvard. Né, e isso aqui trabalhos em parte do Pierre-Eric Lutz, que fez isso no meu laboratório. Hoje em dia é professor na Universidade de Estrasburgo. O Pierre-Eric, ele fez, como o Benoit, um estudo sobre a metilação cerebral, focalizando nessa área no ACC, né, no Anterior Cingulate Cortex, e ele encontrou vários resultados, e o que era interessante é que os mais significativos eram resultados associados com processos de os oligodendrocitos. Bom, né, a gente, quando começou a estudar a função, né, dos quando a gente viu os resultados, né, eu, na verdade, como eu lembrava dos oligodendrócitos, né, era que eles têm uma função importante na produção, obviamente, de mielina, mas que nos últimos anos a gente tem aprendido bastante sobre outros papéis dessas células interessantes ao nível de regulação de outros processos, inclusive na cognição, né? Então, por exemplo, tem trabalhos bem interessantes do Gabriel Corfas, mostrando como os oligodendrocitos, né, eles regulam a função cognitiva, ou têm um papel importante na função cognitiva, e que isso também é regulado no começo da vida, né, de que quando eles são alterados, né, têm funções, têm impactos permanentes depois no desenvolvimento de camundongos. E a gente, em colaboração com Daniel Coté, na Universidade de Laval, a gente fez estudos medindo a mielina em pessoas que morreram com suicídio, com histórias de abuso, utilizando essa técnica chamada CARS, que nos permite fazer medidas de high throughput, de mielina, de diâmetro de mielina em axônios, né? E a gente viu que, de fato, essas pessoas que tinham alterações de metilação de mielina tinham também diminuição do espessor de mielina e do diâmetro de axônios, e um aumento desse G-ratio, que é uma medida entre esses dois, né?
Então, no resto da palestra, deixa eu falar para vocês um pouquinho mais dos estudos mais recentes que a gente tem feito, né? Hoje em dia, a boa parte do trabalho que a gente faz trabalhos utilizando, né, podendo estudar o cérebro uma célula à vez, né? Então, nos últimos 5 anos, tem tido realmente uma revolução. Eu não sei como vocês chamam aí no Brasil, mas a técnica de single cell genomics, né, que é a capacidade de estudar processos genômicos em quantidade, né, high throughput, mas uma célula à vez, que é baseado em boa parte pela essa técnica que chama de Dropseq, né? Dropseq é basicamente, como vocês veem aqui, tem a capacidade de capturar uma célula. Vocês veem aqui uma célula aqui vindo e ela é capturada numa bolha de óleo, né, que contém barcodes moleculares, né, barcodes moleculares que nos permitem de identificar a célula e de fazer uma série de processos moleculares dentro dessa bolha e depois, de maneira de bioinformatics, poder identificar a origem dessas células, né? Então, esse trabalho da Corina Nagy e Malos Rimaita, que no meu trabalham comigo e que fazendo isso aqui, não estudos em indivíduos que morreram que tinham história de adversidade só em depressão, mas eu vou apresentar porque é relacionado ao que eu mostrei antes, né? E vocês vão entender depois. Então, focalizando na área pré-frontal, aqui em BA9, né? Então, esse é o primeiro estudo que a gente fez, single cell, no qual a gente desenvolveu, adaptou essa metodologia para estudar em tecido cerebral, pós-mortem, e estudamos 80 mil células cerebrais corticais, né? Então, de pessoas que morreram num episódio depressivo versus controles. Então, a gente identificou 26 tipos cerebrais, 26 clusters, né? 26 tipos diferentes de grupos celulares, né? No cérebro. Uma das coisas bem interessantes que tem acontecido nos últimos 3 anos, vamos dizer assim, é de que essa técnica de single cell genomics tem realmente nos permitido de melhor entender a diversidade celular do cérebro, né? E é realmente fascinante o que tem acontecido nos últimos anos, e se vocês quiserem, com prazer, depois, uma outra vez, posso passar um tempo com vocês, explicando né, todos os resultados mais interessantes que vêm desses estudos múltiplos, né, com single cell genomics. E, então, nesse estudo primeiro que a gente fez, a gente identificou 96 genes diferencialmente expressos através desses 26 diferentes tipos celulares. Mas o que era realmente interessante é de que quase metade desses genes diferencialmente expressos vinham de 2 tipos diferentes de células, né? Neurônios excitatórios de deep layer, não? De camadas profundas cerebrais, né? Ou seja, neurônios do tipo piramidal, essencialmente glutamatérgicos, né? E oligodendrócitos, ou dendrócitos, bom, enfim, oligodendrócitos prematuros, né?
ou seja, conhecidos como OPCs. Os mais imaturos, né? Então, 50% basicamente das alterações vêm esses tipos. Né? Esses neurônios excitatórios, né? Bom, os clusters não quer dizer nada, né? São os números, não quer dizer nada, então são realmente, como eu disse, são de camadas baixas, são neurônios que são tipos, né, os prototipos de neurônios piramidais, que expressam essa proteína, né, DPP10, que é uma proteína, né, que é um gene, né, que é bem já caracterizado de que é associado a fenótipos comportamentais, mas que é interessante, é bem caracterizado pela expressão desses dois genes aqui, RORB e FOXP2. Né? E FOXP2, ele é um gene bastante interessante para a gente, porque ele é um gene que está do lado do ponto de mais evidência de associação com comportamento suicidário em os estudos mais recentes de GWAS, né, em comportamento suicidário. Então, é realmente um gene interessante e esse é um resultado bem interessante para a gente. O outro é esse oligodendrócito precursor cells, que é o mais imaturo, né, dos oligodendrocitos, né? Então, na verdade, assim, fazendo trajetórias, o que a gente chama pseudo-time trajectories, né, a gente caracterizou essas células como sendo realmente, aqui vocês têm, né, os OPC2s, então, são os mais imaturos dos OPCs, né? E essas células, elas são bem interessantes, né? Porque a gente tem aprendido bastante a respeito dessas. Na literatura animal, elas são conhecidas como NG2 glial cells, né? Então, essas NG2 glial cells, né, ou OPC2s, no nosso caso, né, elas são células imaturas, as mais imaturas, né, e o que a gente tem aprendido é de que os oligodendrocitos imaturos, eles têm um papel bem importante ao nível de reação ao estresse. Na verdade, metade dessas células nunca se transformam, nunca amadurecem em oligodendrocitos maduros, né? Então, elas permanecem sempre dessa maneira, né? Então, elas são altamente reativas ao estresse, elas têm receptores glucocorticoides, elas também expressam também glutamate receptors e secretam fatores de crescimento como NGF2 e BDNF. Né? Então, a gente pensa de que essas células aqui, elas sendo altamente sensitivas ao estresse, elas captam, né, o estresse e elas influenciam esses neurônios de camada baixa, né, são neurônios excitatórios, né, glutamatérgicos, e que depois esses neurônios levam a um downstream signal, né, que através de esses três pathways, né, que a gente encontrou nesses estudos de single cell. Então, para
concluir, né? Em parte, eu apresentei esses estudos que não são associados à diversidade, mas mais porque tem a ver com o papel dos OPCs, né, importantes na regulação do comportamento e das funções, não do comportamento, mas das funções cerebrais e a sua alta capacidade de resposta ao estresse. Então, a gente acha que essa relação, né, também ocorre em relação à diversidade no começo da vida, através de um outro mecanismo, né? Então, antes de concluir, já estou acabando, mas antes de concluir, queria só dizer um aspecto importante. Quando a gente estuda pessoas que morrem por suicídio, o que a gente vê é de que, em boa parte, as pessoas, né, primeiro, quase todos, né, a grande maioria das pessoas que morrem por suicídio tem uma história de psicopatologia nos 6 meses antes de morte, e os transtornos depressivos são, de longe, os mais comuns, né? Dependente da idade, né, a frequência, se a gente olha os mais jovens, a frequência é em torno de 50% a 60%, como ilustrado nesse estudo que a gente fez há muitos anos atrás, se os mais velhos, essa relação é de quase 100%. Então, para pôr tudo junto, né, para concluir, o que eu falei para vocês, de que a diversidade no começo da vida ela é associada com alterações moleculares, por exemplo, com alterações de metilação. Essas alterações moleculares, alterações de metilação, levam a uma regulação de funções gênicas, né, que é estável, né, através da vida, que essas alterações de regulação gênica levam a uma regulação comportamental e emocional de traços, como, por exemplo, os comportamentos impulsivos agressivos e ansiedade, como eu mostrei para vocês, mas também de que essas alterações levam a disfunções ao nível dos oligodendrócitos, né, que levam a alterações cognitivas e que levam uma alteração ou de uma regulação talvez menos eficaz, vamos dizer assim, das respostas emocionais e cognitivas quando em situações de estresse. Isso é a hipótese geral que a gente tem, baseada nesses estudos. Como eu disse, são hipóteses, né? É difícil, fazendo estudos em humanos, boa parte dessas relações são retrospectivas, né? Então, tem que se tomar tudo isso, como a gente diz em inglês, with a grain of salt. Mas são hipóteses que fazem sentido em relação ao que a gente discutiu, né? E algumas delas são verificadas em estudos animais e pelo valor que eles trazem, né? Agora, a gente acha que pessoas com esse tipo de background, né, quando elas ficam deprimidas, com a depressão tem ideação suicida, e que pessoas com esse tipo de background, quando se deprimem e têm ideações suicidas, então estão a um risco aumentado de suicídio. Então, é isso que eu queria discutir com vocês. Espero que o que eu
compartilhe com vocês tenha sido claro. Se vocês tiverem alguma pergunta, com prazer. Isso aqui, o trabalho que eu apresentei é um trabalho de grupo com muita gente e colaboradores através do mundo. E é isso aí. Muito obrigado. Obrigado, Gustavo. Puxa, parabéns. Realmente fascinante. Realmente nos dá muito orgulho de ver um brasileiro, argentino, mas mais brasileiro para nós, que foi para o Canadá, né, assumiu cargos importantes. Impressionante o número de pessoas que você formou, Gustavo. Parabéns. Realmente outstanding, né? Eu tenho bons exemplos para seguir, Jair. Tá certo, obrigado. Eu aprendi aí na Paulista. Deixa eu pegar aqui as questões do chat, eu não estou conseguindo entrar. Eu acho acho que é melhor você tirar a sua... A apresentação, tá. Gustavo, eu tenho uma pergunta para você. Deixa eu completar, né? Realmente, não é, para nós é até um pouco difícil entender todas essas bases moleculares, não é? Agora, Gustavo, me fala uma coisa. Essa linha de pesquisa, você pegou com o Moshe e com o Michael Meany, principalmente porque eu acho que você foi o primeiro que fez isso em humanos, né? Porque até ali você só tinha esse tipo de estudos, a metilação tal, nos camundongos, né? No cross-fostering estudo lá do Michael Meany, não é? E acho que foi uma baita felicidade sua cair em Montreal, né? Juntamente com pessoas desse laboratório, e aí, com esse banco de cérebros, não é? Você conseguiu fazer isso, transferir esse conhecimento para humanos, né? Principalmente nesse primeiro com o fator de transcrição corticoide, não é? Foi isso mesmo? Como é que só isso, e aí eu passo para a Cíntia. Olha, Jair, eu acho que você tem razão. Eu acho que eu fui bem sortudo na vida, né? Para começar, de ter tido a oportunidade de ter me formado aí na Paulista e ter a oportunidade de passar anos essencial na minha formação com pessoas como todos vocês, né? A experiência aí no departamento foi extremamente estimulante. Realmente aí na Paulista, né, foi essencial para mim no sentido de aprender ciência, o prazer de 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 fazer a pesquisa, de como fazer a pesquisa, de ir atrás, mesmo quando a gente não tem todos os recursos possíveis, né? E de como ser criativo e ir atrás. Isso realmente eu devo aos anos que eu passei aí com todos vocês. Realmente me considero, para começar, muito sortudo disso. Segundo, depois eu trabalhei em Montreal junto com o Michael Meany, que você mencionou. O Michael, ele, ele realmente, a pesquisa dele é pioneira no sentido de o Michael ele estudou um modelo de comportamento maternal, né? Então o que ele contribuiu foi que ele percebeu de que o ambiente no começo da vida ele é essencial na regulação de funções cerebrais, né?
e estudando um modelo de variabilidade no começo da vida através do modelo de comportamento maternal, que é o de licking and grooming, né? Que é como a quantidade de licking and grooming da mãe para os filhotes e tal. Depois, anos depois, o Michael, ele, junto com o Moshe Shiv, que você falou, que o Moshe é interessado em epigenética, eles mostraram de que fatores epigenéticos tinham importância na regulação desses genes através da experiência do começo da vida, né? Agora, é interessante porque eu agora o Michael está aposentado, mas eu trabalhei assim, né, muitos anos junto com ele e foi só ele era companheiro, né, de instituto, a gente se via de vez em quando, mas foi só quando eu vi ele dar uma palestra num congresso fora, né, que aí, vendo ele falar, eu falei, puxa, a gente tem tudo para testar essas hipóteses em humanos, né? Então, depois, tomando um café, a gente discutiu e foi aí que a gente fez a colaboração, no qual o Patrick McGowan, que trabalhou no meu laboratório e no dele, a gente fez esse estudo junto em humanos, né? E depois, bom, isso já faz quase 20 anos isso, né? Que a gente começou, até que publicou e tal. Isso deu espaço para toda uma área, né, de estudos que foi o que eu em parte discuti com vocês, né? Agora, eu acho que isso é parte, né? O que realmente me permitiu desenvolver o trabalho é o acesso ao tecido cerebral, né? Logo, foi uma das coisas que eu comecei logo quando eu acabei o meu PhD, foi começar o banco de cérebros, e era porque na época que eu comecei a minha carreira, era uma época que eu fiquei um pouco desilusionado com a genética clássica. Eu achei que ela podia explicar pouco para transtornos complexos, né, como transtornos do comportamento, e que a genômica funcional, né, que é a parte mais de entender não a variação genômica, que ela é determinante, mas sim como é que o genoma se adapta e é regulado, que podia ter valor principal. Então, e foi porque foi a época que começaram os microarrays e começaram todos as técnicas que permitiam interrogar, né, a função genômica em vez de a variabilidade. Então, eu investi muito na capacidade de coletar tecido cerebral, porque para mim era essencial de que, para entender, de não só coletar, mas também caracterizar todos os tecidos, né, porque era essencial, para mim é essencial, para poder entender a psicopatologia, ter que ter acesso ao cérebro, né, bom, né? E aí isso foi o que permitiu fazer todos os estudos, e hoje em dia, com toda a explosão técnica que tem com single cell, é realmente uma quantidade impressionante o que a gente vai aprender nos próximos anos. Desculpa pela resposta longa. Não, imagina, eu acho que você hoje você está apresentando aqui um resumo, né, da sua trajetória, não é, Gustavo, de pesquisador, né? É fascinante. A Cíntia, deixa eu passar para a Cíntia, que a gente tem poucos minutos. Gustavo, primeiro, parabéns pela sua aula fantástica, muito esclarecedora para mim. Fiquei aqui babando com os seus resultados.
Eu tenho muitas perguntas, são mais técnicas, eu vou guardar a maioria delas para um e-mail que eu posso te mandar depois, mas a gente aqui na Unifesp está adquirindo agora um single cell. E então vamos começar poder, né, ter a possibilidade de fazer muitas coisas. E aí eu só estou curiosa de saber se você conseguiu utilizar no single cell o seu material do banco de cérebro que você já tinha armazenado, ou se para os seus resultados de single cell você teve que fazer um armazenamento de amostras de forma separada. Não. A gente utiliza os cérebros armazenados, né? Na verdade, o single cell, ele é quando a gente utiliza em tecido cerebral, é single nucleus, não é single cell, né? Porque quando a gente armazena o cérebro, principalmente congelado, as células, elas explodem, então, não dá para estudar células de maneira integral, de maneira fácil. Para fazer isso, tem que utilizar outras técnicas. Por exemplo, a gente utiliza LCM, né, Laser Capture Microdissection, para poder separar as células individuais. Mas isso não é de alto volume, né? É de baixo volume. Para poder fazer de alto tipo droplet, é realmente single núcleos. O que, na verdade, não é um problema. É até melhor, porque a qualidade do material genômico ela é mais preservada dentro do núcleo do que da célula, né? A membrana nuclear, ela dá como uma camada suplementar de proteção para o RNA, para processos de decomposição que ocorrem depois da morte, né? Então, a gente desenvolveu, adaptou, né? Adaptou técnicas para poder estudar single cell em tecido pós-mortem. Legal. Depois eu vou te perguntar por e-mail esses detalhes, porque a gente vai fazer exatamente isso aqui. A gente, hoje em dia, a gente faz single cell RNA-seq, faz single cell attack, seq, faz spatial transcriptomics e também cut and tag. Ou seja, várias técnicas de single cell adaptadas ao cérebro. Ao banco do cérebro. Maravilha. Obrigada, Gustavo. Bom, para quem saiu médico daqui com um pouquinho de epidemiologia, o que se aprendeu de neurociências e laboratório, pelo amor de Deus, né, Gustavo? Você é muito inteligente. Faz 30 anos, né? Alguma coisa tem que aprender. Jair. Hold on, let me just say that Pita and Marcelo Feijó really gave congratulations, but there is somebody, Elizabeth Chen. She probably speaks English. Hi, Gustavo. Really nice to know about all your work from everyone in your lab. Regarding single-cell experiments, was there any patient taking antidepressant? If so, was it taken into account in the analysis? Aí eu passo para o Miguel. Sim. Oi, Betty. Como é que a gente tinha pacientes usando tratamento porque é impossível para a gente utilizar cérebros sem exposição ao tratamento, né? Então, a gente utilizou, mas depois controlou em estudos in vitro, né? Pelo impacto, pelo potencial impacto do tratamento. Alguém mais? Miguel, desculpe, eu te cortei, eu estava falando aqui da... Não, na verdade, você falou que estava sem acesso ao chat, eu ia te falar dessa pergunta da Elizabeth. Não, então, eu estava... Não, agora eu estava resumindo. Eu acho que uma coisa
mensagem muito clara a todos os psiquiatras, não é? É que a epidemiologia demonstrou há muito tempo essa correlação entre as adversidades na infância e, né, uma incidência maior de depressão e, consequentemente, um maior risco de suicídio. Agora, a epidemiologia ela mostra a fotografia. Eu acho que o Gustavo mostrou é how, né? Está começando a mostrar é como, né, como que são os processos biológicos subjacentes a esses achados epidemiológicos. Eu vou passar a palavra ao Salvador, que está levantando a mão. Tenta ser breve, Salvador, que a gente tem 5 minutos. O Gustavo está super apertado no horário. Parabéns, Gustavo. Prazer em revê-lo. Eu queria, já que você está por aí, nesse centro de avanço, nesse território da epigenética, eu queria te perguntar se você poderia dizer como anda os avanços nesse território da transmissão intergeracional, né? Do término do conceito de da barreira de Weissman. Uhum. Olha, essa é uma boa pergunta, né? A transmissão intergeração é a ideia de que ajustamentos epigenéticos adquiridos, né, pós-natal, possam ser transmitidos para gerações subsequentes, né? É uma ideia, vamos dizer, bastante controvertida, né? Ainda hoje, por mais que tenha várias pessoas que estudam aspectos intergeneracionais epigenéticos, ela permanece controvertida, né? Porque, em parte, ela é uma ideia lamarckiana, vamos dizer, do ponto de vista evolucionário, né? Não e então ela permanece, vamos dizer, ainda periférica, né? Dentro dos estudos epigenéticos. Eu vou te dizer a minha opinião a respeito disso. Eu acho que a gente ainda está longe de poder mostrar de maneira convincente, ao ponto de vista molecular. Eu acho que tem evidências epidemiológicas, né, do impacto, mas do ponto de vista molecular, de maneira convincente, eu acho que ainda há debate, né? Acho que tem pessoas que acreditam vivamente de que há mecanismos e pessoas que vivamente acham que não é possível, né? Eu acho que ainda não tem dados realmente convincentes de que é transmitido, né? Agora, é uma área interessante para estudar, mas é isso aí, né? Eu acho que há um monte de dados bem convincentes de que, do ponto de vista epigenético, grande parte das marcas adquiridas são apagados através da meiose. Gustavo, se der tempo de falar um pouquinho, alguma chance de prevenção, como no cross-fostering, né? E eu vou passar, antes de você responder, porque é a última, comentários do Marcelo Feijó, se ele tem alguma pergunta. Não? Nem comentários, Marcelo, rapidinho. Não, só parabéns, né? Acho que pela carreira, né? Que orgulha, né, todo mundo aqui no Brasil e no departamento. Eu acho que como o Jair falou, né? Que estamos colocando esse como, né? E como fazer essa ligação, né? Dos achados da neurociência com a psicopatologia, que é
Esse que é essa ligação, né? Você, naquele gráfico final, se as alterações dos oligodendrócitos, elas poderiam ter uma flechinha junto com os traços, né, que você coloca ali naquela figura, né, antes mesmo, né, de levar essas alterações comportamentais, porque os dois estão juntos, né? Acho que como fazer essa ligação que é a questão, né? Que você está tentando achar essa busca. Comentários do Elson, só um pouquinho antes do final, o Elson falar um pouquinho do trabalho deles, que ele que te convidou também, Elson, e aí o Gustavo termina. Queria agradecer muito, professor Gustavo, pela brilhante palestra. Tenho o meu grupo aqui que está começando a pesquisar suicídio, tem com certeza o seu trabalho como uma enorme referência e espero que a gente possa continuar aí essa aproximação. Fantástico. Com prazer. Gustavo, considerações finais. Não, olha, obrigado a todos vocês. É realmente um prazer vê-los e passar um pouquinho de tempo com vocês. Eu acho que vocês têm que ter muito orgulho do que vocês construíram, né? Eu acho que a Paulista é um lugar excepcional, ao nível de, pelo menos foi para mim, excepcional como um ambiente de formação, e eu espero que vocês continuem com essa energia e que vocês sempre tiveram. Muito obrigado e até a próxima. Gustavo, super obrigado e nos vemos aí nos congressos, na vida. Parabéns por toda essa sua trajetória. Vamos abrir as câmeras Parabéns, aí. Gustavo, parabéns. Obrigado, Parabéns, Gustavo. Até mais. Enjoy the weekend. Have a nice Bye-bye. weekend. Bye. Goodbye.